Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui e vamos dar sequência àquela rotina diária de conversar, bater um papo aqui bem informal sobre o short que foi publicado agora há pouco pela manhã. Como vocês sabem, a questão do porte já está claro. Quem tem porte federal, a restrição era ficar só a 100 metros da urna. Eu publiquei no último sábado que não deveria sair de casa para não dar confusão, mas efetivamente era só ficar 100 metros da urna, sem portar a arma e segue a vida. Ou como a eleição já passou, não tem mais urna, então está liberado e encerrou. O porto do CAC, que é o porto do trânsito, está suspenso até meia-noite de hoje. Está claro também, amanhã volta tudo ok, tudo. Inclusive eu espero pegar minha 12. A questão é a seguinte: para mais do que isso, eu não sei nas cidades de vocês aí, mas Recife, a impressão que eu tive é que era um velório, né, que estava decretado luto oficial. Né? Quase 9 horas, 9h30 da manhã e quase nenhum carro na rua, em plena segunda-feira. O trânsito muito confortável, só que isso obviamente reflete uma situação não de... Normalmente só se vê isso em finais de semana, né, principalmente no domingo, como é incompatível o trânsito tão retraído numa segunda-feira, em pleno dia de início de trabalho na semana. Então, a impressão que eu tive realmente era que tinha sido decretado luto oficial na cidade, né, e feriado em razão de algum falecimento de alguém importante. Pessoal, obviamente eu não vou me estender muito nisso por motivos óbvios. Eu não tenho elementos que fundamentem um argumento mais robusto, senão a mera especulação. Então, antes que alguém dê um grito aí, mas você está questionando. Não estou questionando nada, eu estou juntando A com B e para mim, A com B e para mim, para chegar em C, não está ligando as coisas, né? Então, tá faltando algum elemento aí que não dá liga à história, né? O que acontece? Eu comecei a ver as apurações, Bolsonaro, aproximadamente 15, 20% do apurado, né? Acho que 9, nem 15, 9. E Bolsonaro estava com 48, quase 49%. Eu digo, caramba, vai ganhar no primeiro turno, né? Se continuar assim, São Paulo não tinha apurado nem 30% ainda, ele vai ganhar no primeiro turno. E Lula estava com 43%. Tá bem, tudo bem, tá. Eu pensei que ia ser 60%, 65% por aí, 67% era o que eu estava imaginando. Mas 50 mais 1, estamos dentro, ganhamos, né? E a verdade é que, mais uma vez, as apurações das urnas, elas são uma coisa bem inesperada, né? Para não dizer outra coisa, né? No curso da apuração, principalmente nos colégios onde Bolsonaro teria mais votos, simplesmente esse percentual foi caindo e chegou, Lula ultrapassou Bolsonaro, né, cruzou-se, né, e chegou aí à beira dos 48,5%, mais ou menos, quase isso, quando eu estava vendo. E Bolsonaro caiu para 43%, ou seja, inverteu-se, né, numa nítida progressão aritmética, né? Aquele velho gráficozinho XY, né, e a reta na diagonal. Vai saber por que motivo. Eu, sinceramente, não consigo compreender isso. Agora, uma coisa eu consigo dizer, porque isso é passado e passado é história. O futuro a gente não sabe, né? Principalmente as coisas que são ocultas, como os votos em uma urna, como uma apuração em uma sala secreta. Essas coisas ocultas a gente só pode especular e talvez nem possa. Mas a história, o passado que está escrito, que foi vivido, isso a gente pode falar. Soltaram Lula para disputar a eleição. Descondenaram Lula para disputar a eleição.
há 2 anos atrás, Trump, que era o favorito, sofreu uma derrota acachapante. E é ao passo que naquela eleição lá dos Estados Unidos, Joe Biden chegou a dizer em um programa de televisão que estava montado o maior esquema de corrupção, de fraude às urnas da história dos Estados Unidos. Isso tá no YouTube aí, se procurar acha, tá no Google. Então, coincidentemente, depois que Joe Biden disse isso, que estava montado o maior esquema de fraude às eleições da história dos Estados Unidos, coincidentemente, depois disso, ele, que era o candidato com menor intenção de voto, ganhou. E sucedeu depois disso uma imensa briga de reapuração e recontagem dos votos em diversos estados dos Estados Unidos. Isso é história, isso pode se falar. E o fato também é que Lula, como disse, foi solto para disputar essas eleições. E mais ainda, outros 2 fatos que se pode tranquilamente falar, porque são histórias, são fatos que já foram passados e televisionados, é que nos 2 últimos 7 de setembro, nas datas comemorativas de 7 de setembro, tanto de 2001 quanto o de 2002, agora menos, mas menos na intensidade do que eu vou falar. Mas a população, principalmente em 2001, foi às ruas e gritou para Bolsonaro, em alto e bom som, de forma clara e cristalina, que Bolsonaro que estava autorizado a resolver a situação do país. Com a máxima vênia, Bolsonaro deixou passar aquela oportunidade de 2001 de resolver o que era necessário ser resolvido. Teve uma segunda oportunidade agora em 2022, 7 de setembro de 2022, mês passado. O povo realmente não foi com tanta intensidade gritar às ruas que autorizava que Bolsonaro resolvesse o que precisava. Não gritou "eu autorizo" com tanta veemência como gritou lá em 2001. Mas em volume, em massa de pessoas, o 7 de setembro foi uma das maiores. Eu não vi manifestação, eu não participei de manifestação maior que esse último 7 de setembro agora. Isso legitimou Bolsonaro a tomar qualquer providência que necessário tivesse sido e que é até agora. O presidente, se perder as eleições, ele está perdendo, mas foi avisado desde 2 anos atrás, desde as eleições de Trump. Ele foi avisado desde a soltura e a nulidade dos processos de Lula. Não é de ontem, não é de antes de ontem. Faz 2 anos que isso está avisado. Na mídia e por quem computa e gere essa situação, principalmente por quem revisa os processos. Lula foi solto há 2 anos atrás para ganhar as eleições. Isso é estatística, história e perspectiva. Só juntar A com B que o resultado será esse. Se nada for feito, no sentido, obviamente, de intensificar a campanha de Bolsonaro, no sentido de esclarecer a população, se nada for feito para mostrar exatamente, ligar as peças e mostrar à população o que efetivamente está acontecendo, vamos entrar numa era sombria. Tivemos aí 4 anos de tranquilidade, não foram nem os 7 do Egito. Tivemos aí 4 anos de relativa tranquilidade. Tranquilidade não, relativa tranquilidade, porque teve a pandemia, tem guerra da Ucrânia, tem seca, desabastecimento das reservas hídricas e por aí vai.
Então, relativa tranquilidade, relativa estabilidade, e vamos entrar em uma era bastante sombria, né? Bastante sombria. Quando bandidos de uma penitenciária comemoram a ida de um candidato ao segundo turno, isso para mim não é um alerta, não. Isso aí é uma bateria de escola de samba gritando no meu pé do ouvido. Não tem outra justificativa, não tem outro sinal, né? Presidiários comemorando a ida de Lula ao segundo turno, numa prisão aí do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tá aí no YouTube aí para quem quiser ver. Então, pessoal, para não me estender muito, porque se a gente for falar aqui com o coração como gostaria, é capaz de eu não chegar no dentista mais tarde, ter uma guarnição para me prender lá no escritório, né? Mas a impressão que passa é essa. Como é que o presidente consegue eleger diversos senadores, dezenas de deputados federais, chegou à casa das centenas, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, e na hora de votar, o mesmo eleitor que votou alinhado com a chapa, de cima a baixo, como foi pedido e como foi orientado, precisamos de senadores, precisamos de deputados, votem 22. Aí na hora de votar 22 para presidente, como é que esse mesmo eleitor votou 13? Isso para mim é absurdo. Isso não tem sentido, não tem fundamento. Isso não tem lógica qualquer. Não tem a menor lógica racional. Então, pessoal, fica aí o vídeo para reflexão. Os fatos históricos levantados. Trump perdeu a eleição quando era favorito. Biden disse que os Estados Unidos teriam o maior esquema de fraude às eleições da história. E parece que isso aconteceu, que inclusive levou à sua vitória, né? E Lula solto aqui para disputar as eleições. Esses são os fatos históricos, a cronologia da coisa, e Lula chegando, obviamente, ao segundo turno aí, mesmo sem conseguir sair às ruas. Esqueci de dizer isso. Lula sem conseguir sair às ruas, mesmo assim, teve lá 48 e lá vai por cento de votos. Enfim, paciência. Falou, pessoal. Um abraço, tchau.